Fala rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos, aqui é o Luan Antoniel, mais um vídeo para o canal Já é Vascão. Queria começar o vídeo primeiramente já pedindo desculpas pela ausência dos jogos do Cruzeiro e do... Teve um jogo que eu esqueci agora, que eu não... Vasco Operário, que eu não trouxe vídeo aqui, aconteceu muita coisa comigo essa semana aí, passei mal, fui assaltado, perdi meu celular que eu gravava, enfim. Se a imagem desse aqui não estiver muito boa, já peço desculpas, inclusive, porque também já é outro celular, enfim. Muita coisa aconteceu essa semana, mas estamos aqui para mais um pós-jogo. Bom, acabou em Brasília, né? Vasco 0, Palmeiras 1. Mais um jogo que perdemos para o Palmeiras em Brasília com um erro individual. Ano passado foi exatamente a mesma coisa. Jogamos em Brasília, perdemos com um erro individual, foi 1-0. E aquele jogo que a gente olha assim pro jogo e pensa, caraca, dá pra tirar alguma coisa. Mas é aquele jogo que você fica mais revoltado ainda, que foi um erro individual ridículo, ridículo, ridículo. Bom, a gente vai falar com calma aqui, já peço encarecidamente para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like. Agora que eu tô ajeitando a minha vida devagarzinho, vou trazer vídeo aqui mais vezes, enfim. O Vasco continua sem técnico, né? O Vasco continua sem técnico, o Felipe continua comandando a equipe, o Vasco já tá negociando com o Diniz aí faz uma semana, eu acho. E o gol que o Vasco tomou hoje é um gol que o Vasco provavelmente tomará muito com o Diniz, que é o erro ali na saída de bola. Mas, cara, muita gente pensou nisso, né? Poxa, a gente vai tomar muito gol assim, pô, legal. Mas, cara, eu acho que não é questão de treinamento só, tá ligado? Questão de senso mesmo, gente. Pelo amor de Deus. A saída de bola é ridícula. Ah, o primeiro tempo deu certo o jogo todo. O primeiro tempo deu certo direto. Sim, mas o Palmeiras estava pressionando ali em cima no primeiro tempo, mas o Hugo Moura conseguia carregar até um pouquinho essa bola, até meia lua ali mais ou menos, e a gente conseguia até sair jogando de verdade. Mas só que no segundo tempo o Palmeiras já botou esse cara a mais para marcar o Hugo Moura nessa saída. Ele tinha tentado uma vez, ele dominou esse cara, acho que era o Richard Rios, estava fazendo essa pressão nele. Já tinha atacado ele e deu um bicão. Na segunda, tava mais nítido ainda que o Palmeiras ia avançar esses três em cima do cara que tava com a bola. E o Vasco saiu jogando e, cara, óbvio, o Léo Jardim não tem culpa, mas, poxa, ele podia falar, pô, Hugo, vai pra frente, mano, não dá aqui, não dá pra gente sair jogando, esses caras vão te atacar. Aí o Hugo Moura, pô, errou, deu o gol pro Palmeiras e ficou reclamando com o zagueiro Luiz Gustavo, que não deu opção. Mas, cara, o moleque já tinha um cara em cima do cangote dele também. O Léo Jardim saiu jogando, o Hugo Moura tá aqui. O João Vitor já tava marcado, o Luiz Gustavo também já tava marcado. Esses caras já estavam longe do Hugo Moura pra ele conseguir carregar a bola. Aí o cara sai jogando, o Hugo Moura pega. Quando esse cara veio, já era pra ele dar um bicão pra lateral. Escanteio, sei lá, irmão. Se livra da bola. Se livra da bola. Aceita que deu ruim, já deu merda e se livra da bola. Ele tenta carregar a bola, perde a bola facilmente. Não foi nada, óbvio que não foi falta. E o Palmeiras faz 1-0, desencanta o Vitor Roque, que tinha 13 jogos no Palmeiras, 12, sei lá. Faz seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. É isso, o Vasco tem a capacidade disso. Um cara que eu acho um bom jogador, o Vitor Roque, mas um cara que não tinha feito gol ainda. O Vasco vai e dá as boas-vindas a ele, ao futebol brasileiro. Dá o gol pra ele, tipo assim, seja bem-vindo de volta, irmão. Tamo junto. Esse foi o Vasco. Um jogo que o Vasco, a dupla de zaga jogou bem, o Freitas saiu no primeiro tempo, mas estava bem. O João Vitor fez uma partidaça, mas parece que o time não consegue se alinhar. Quando as pessoas que sempre fazem merda, que é a dupla de zaga, joga bem, vem alguém que sempre joga bem, que é o Hugo Moura. O Hugo Moura é o cara que sempre tem jogado bem no Vasco. Então vai lá e decide fazer a merda da vez, entendeu? Parece que o time não consegue. Tipo assim, muitos dos gols que o Vasco leva não são gols de tipo assim, poxa, o zagueiro não marcou o fulano. Um gol assim bobo. É sempre assim, caramba, fulano deu mole, ciclano deu gol. É sempre assim. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Sport, foi assim contra o Ceará. E tem sido assim, tem sido assim. O Vasco sempre entrega os gols para os adversários. Óbvio que o adversário tem mérito, a pressão do Palmeiras, pô, óbvio, muito mérito do Palmeiras. Mas são gols que o Vasco entrega para o adversário. E cara, enquanto não ajeitar isso, a gente não vai conseguir competir. Por quê?
jogamos bem o jogo. Jogamos bem na medida do possível. Segundo tempo não. Segundo tempo a gente. O Vasco tem aquele problema, só consegue jogar um tempo em alta intensidade. E o Palmeiras só tem cavalo fisicamente, jogou até o final. E é isso, o Vasco não consegue jogar 90 minutos na alta intensidade. Temos que bater nessa tecla aqui sim, porque não é normal isso, um time profissional não conseguir jogar. Vai, 90 não, 90 é muito difícil, mas jogar 60 minutos em alto nível, porradeiro, pá, 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 não consegue. O primeiro tempo foi assim, porradeiro. Segundo tempo o Palmeiras fez o gol, sobrou, não sofreu nenhum perigo de tomar um empate. Muito porque o Vasco não tem ataque e muito também porque o time é bem treinado e o time do Vasco estava morto fisicamente. Enfim, o Felipe veio com uma escalação que eu até gostei, assim, em termos, porque é um adversário que, quando o adversário é forte assim, a gente tem que sempre vir com essa escalação, gente, com 3 volantes mesmo, e é isso. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Freitas, Piton, Hugo Moura, Cocão, Tietê, Lloyd, Nuno e Ryan. Eu não gostei de ter poupado o Coutinho e o Verratti, porque são jogadores que deveriam ter sido poupados contra o Operário, que é gramado horroroso. Esse é meu maior questionamento. Mas jogos contra Palmeiras, Flamengo, até o Galo mesmo, a gente tem que jogar com esse meio campo aqui, um meio campo mais físico, que consegue competir. Eu acho que o Vasco conseguiu competir bem no meio campo com essa formação. O Cocão ali sempre na sua limitação, né? O Cocão varia, né? Jogou bem o primeiro tempo, segundo tempo errou tudo, quase tudo, enfim. O Tietchan para mim foi o pior dessa trinca de meio campo. Jogadores que fazem o Vasco ser um pouquinho mais equilibrado. O ataque, eu senti que o Vasco estava bem até o Lloyd sair, né? O Lloyd saiu no primeiro tempo, ainda sentiu fisicamente. 40 minutos ele saiu do jogo já. Ele e o Lucas Freitas, ou seja, dois problemas que, não sei, não avisaram na transmissão. Pareceu ser físico, pareceu que os times não estavam aguentando fisicamente. Um jogador como o Lloyd que não joga. Não joga, mas que veio de uma temporada, tipo assim, tava no meio da temporada lá na Turquia, já chegou aqui, a nossa temporada começando, então pra ele já é quase fim de ano, né? Enfim, o Lloyd estava bem, era o melhor em campo do Vasco, até ele sair. Tem uma bola que acho que foi o Paulo Henrique cruzou, ele dominou de coxa, cara, era pra tentar finalizar de cabeça, sei lá. Ele dominou mal de coxa, mas era o melhor em campo, o Lloyd. Olha que loucura. É isso, o Nuno sempre bem, sempre muito participativo, tava jogando, não estava jogando de ponta, pelo que eu entendi. O Felipe botou o Nuno meio que de meia ali, o Tietchan que estava fazendo um lado direito para defender, o Nuno estava jogando, flutuando ali, parecia bem solto. O Nuno ia para a direita, ia para a esquerda, ia pelo meio, ajudava muito na esquerda lá o ataque com o Piton e o Lloyd. E eu acho que essa é uma alternativa interessante, eu gostei dessa alternativa do Felipe. Eu acho que o time deu indícios legais ali com o Nuno um pouco livre para flutuar em todos os campos, todos os cantos do campo. Aí o Ryan, na minha visão, fez uma partida fraca. É um ataque que eu gosto com mais mobilidade para jogos fora de casa, assim, que a jogada consegue fluir um pouquinho mais. O Verratti é um cara que consegue fazer a jogada fluir um pouquinho mais. Acho que o Ryan no primeiro tempo até foi bem ali, na medida do possível. Segundo tempo já muito ruim do Ryan. Não gostei muito da partida dele, apesar do primeiro tempo dele ter sido ok, para ruim ali. Mas eu acho que é um ataque que tem que ser assim, tem que ser mais rápido, sabe? Principalmente pra gente jogar no contra-ataque. A gente levou perigo no contra-ataque com o Lloyd, com o Ryan e o Nuno se movimentando bastante. Mas me incomodava que, às vezes, que o Vasco conseguia chegar bem no ataque, o Vasco não concluía. Ou era o Paulo Henrique fazendo alguma besteira, ou era o Tietchan. O Tietchan errou muito hoje, muito. Teve várias oportunidades que o Tietchan tinha chance de fazer algo melhor, ele não conseguia. O Vasco tinha esse problema de não conseguir concluir a jogada. E acabava não se tornando finalização. A melhor chance do jogo, né? Antes do gol, foi a chance do JV, do João Vitor. No final do meio tempo, a bola sobra para ele, o Everton se embanando com o zagueiro do Palmeiras. A bola cai no pé do João Vitor, ele tenta uma cobertura. O abençoado do Palmeiras, não sei nem quem é o nome dele, dá uma bicicleta para salvar. Aí acabou o primeiro tempo. Foi o nosso melhor momento no jogo. Foi esse final do primeiro tempo, a gente estava bem. O Garrett tinha entrado até bem. Ele conseguiu fazer umas jogadinhas ali. Depois, o segundo tempo do Garrett foi um desastre, enfim. Foi isso. Então foi isso. Primeiro tempo, o Lloyd saiu e o Lucas Freitas. Entraram Luiz Gustavo e Garrett ainda no primeiro tempo. Segundo tempo, passou um tempo, ele botou o Paulinho e o Adson. Acho que o Paulinho foi um pouquinho melhor que o Tietchan.
Paulinho conseguiu ajudar mais ali no ataque, conseguiu fazer umas triangulações, mas longe do Paulinho que a gente aprendeu a amar, né? Enfim. E a última substituição do Vasco foi o Alex Teixeira no lugar do Cocão, não fez muita coisa. Enfim, cara, o gol, eu não quero falar mais do gol, sinceramente. Da ânsia, poxa, um jogador que é bom pra gente, um jogador que consegue ajudar muito o Vasco na marcação, então um gol assim é muito decepcionante, muito triste. O Vasco tava bem no jogo. Eu acho que o jogo caminhava até com 0 a 0, podia ganhar, mas se caminhava para um 0 a 0 e cara, difícil. Então, já estamos, que 5 jogos, 6 jogos sem ganhar. Próximo jogo fora de casa pela Sul-Americana e a gente despencando no brasileiro. Já estamos em 12º, alguma coisa assim. Estamos despencando no brasileiro. Isso me preocupa muito porque eu não consigo enxergar o elenco e achar que a gente vai conseguir, assim, depois do Mundial, pegar o brasileiro e começar a ganhar, começar a arrancar, entendeu? Então, tipo assim, o Vasco tá claramente focado na Sul-Americana. Isso é nítido, quando o Vasco não bota o Coutinho, o Verratti hoje, para jogar na Sul-Americana. É nítido e isso me preocupa, porque eu não sei se o time vai ter forças no final para conseguir recuperar esses pontos perdidos. Bom, falei aqui no começo, vou falar de novo. Mais um jogo, Vasco e Palmeiras em Brasília, que a gente perde com o erro individual. É dar parabéns para todo mundo, desde a diretoria, jogadores que entregaram o gol. E o Vasco que, mais uma vez, joga fora de casa contra o Palmeiras, não joga no seu estádio mais uma vez. Isso o Pedrinho tem que ser cobrado, obviamente. Fiquei bolado aqui. Das notas de cada um aqui, Léo Jardim não teve culpa no gol, fez uma defesaça. Nota 7 pro Léo Jardim. Paulo Henrique, o jogador que mais me irritou hoje de longe foi o Paulo Henrique. Como erra o Paulo Henrique, gente. Ele acerta aí, depois ele erra. Eu não consigo gostar dessa experiência Paulo Henrique, sabe? Ele pega a bola e dribla um, aí tu fala, opa. Aí em vez de ele tocar, que já vai abrir um clarão pra gente, ele tenta driblar mais um, perde a bola, se embanana. Não gosto desse combo Paulo Henrique às vezes. Paulo Henrique, se ele pensasse um pouquinho mais, primeiro que não estaria no Vasco, né? Porque seria um lateral, pô, de seleção brasileira. Mas se ele pensasse um pouquinho mais, ele ajudaria muito o Vasco, enfim. João Vitor, pra mim, melhor da partida, João Vitor, partidaça, marcou muito bem, não deixou nada acontecer no seu lado. Além de ser seguro quando alguém botar na velocidade, foi muito bem no jogo, enfim, marcou muito bem. Freitas também estava bem. Paulo Henrique, nota 0. Também. João Vitor, nota 7, 8. Pro João Vitor, que fez uma boa partida. Freitas, vou dar nota 5, estava bem, mas essa no primeiro tempo. Luiz Gustavo, que entrou no lugar dele, não teve culpa no gol também, óbvio que não. Vou dar nota 5 pro garoto também. Piton fez uma partida ali na medida do possível, né? Não podia subir muito, o Estevão estava no lado dele ali. Nota 6 pro Piton. Hugo Moura, desastre de partida pro Hugo Moura. Nota 1, nota 0 pro Hugo Moura. Tava, ele tava bem, na medida do, tava nota 5. Aí entregou o gol, depois do gol se abalou, virou bagunça, tomou até baile do Flaco Lopes, pelo amor de Deus. Nota 0. Cocão, nota 4. Tava bem no primeiro tempo, segundo tempo já caiu bastante. Tietê, nota 0 também, um dos piores em campos. Lloyd tava bem, o Lloyd tava bem no jogo. Dou nota 6,5 pro Lloyd, porque o Lloyd tava bem. Saiu, poxa, uma tristeza, senti falta do Lloyd no jogo, inacreditável. Nuno também mais uma boa partida, nota 7. E o Ryan vou dar nota 5, porque não chegou muita coisa pra ele. Mas a bola que chegou pra ele também nada fez de diferente, enfim. Dos que entraram, o Luiz Gustavo já falei, que foi nota 5. Paulinho foi até bem. O Garré, dos que entraram, pra mim, o pior. Até pior que o Alex Teixeira, porque o Alex Teixeira nem tocou na bola, nem deu tempo de irritar a gente. E o Adson também não fez muita coisa, enfim. Foi isso. Próximo jogo. Puerto Cabello, quarta-feira, 7 horas. Mais um jogo fora de casa. Parabéns à diretoria que esse jogo de hoje deveria ser um jogo em casa, um jogo que a gente dava para buscar os 3 pontos. E quando a gente abdica de jogar na nossa casa, no meu entender, a gente está abdicando de jogar no lugar que a gente é o mais forte, que é a nossa casa, é São Januário. Isso não é chute,
Isso é estatística, a gente é forte em São Januário. A gente faz uns 3, 4 anos que a gente está muito forte em São Januário. A gente criou essa conexão muito mais forte. Sempre teve, né? Mas agora está muito mais forte dos últimos anos, enfim. Parabéns à diretoria por mais um ano de campo vendido. Próximo jogo, Porto Cabelo, quarta-feira. E me sigam no Instagram, vou deixar aqui na descrição. E também vou trazer um pouquinho da coletiva do Felipe, se ele der entrevista também, não sei se ele vai dar, não sei se ele vai embora já lá pra Venezuela, sei lá como é que vai ser o negócio do Vasco. E é isso. Próximo jogo, quarta-feira, Porto Cabelo. Trarei mais um vídeo aqui no canal. Valeu, rapaziada. Se inscrevam, deixa o like, compartilha com os amigos e comenta aqui o que vocês acharam desse jogo do Vasco hoje. E se você concorda com essa mano de venda do campo do Vasco, que o Vasco fez hoje contra o Palmeiras. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto.